Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos. Uma alegria estar com vocês na casa de todos para rezarmos juntos. Que nós possamos receber as bênçãos de Deus neste início de semana. Hoje é segunda-feira, início de uma semana de trabalhos. Queremos rezar por aqueles que estão necessitando um trabalho, aqueles que já estão trabalhando e precisam também de uma bênção para os seus trabalhos, inclusive também para os seus colegas de trabalho, seus parceiros nesta caminhada de trabalhos. Queremos rezar pelas nossas famílias, por todos os doentes, enfim, todos que precisam de uma oração, nós queremos colocar nesse dia nas mãos do Senhor. Segunda-feira, e a Igreja nos convida a celebrar Santo Afonso Maria de Ligório, esse homem que escreveu também um tratado, sobre Nossa Senhora, que nós possamos ler também esse tratado, demonstrando esse amor, este carinho. Queremos rezar também por todos os padres e irmãos que trabalham no Santuário Nossa Senhora Aparecida, aqui no Brasil, esse santuário tão amado por todos nós, e são esses padres da congregação de Santo Afonso que cuidam, que celebram as missas, que fazem a manutenção do santuário. Rezemos por eles também, aqueles que trabalham no Santuário do Divino Pai Eterno também, em Trindade, em Goiás, que nós possamos rezar por eles e por toda a congregação de Santo Afonso, que nós possamos rezar, a congregação dos Redentoristas. Vamos rezar por eles. Juntos, com a nossa Bíblia, nós queremos meditar a Palavra de Deus. Que a Palavra de Deus hoje encontre morada no nosso coração. Então convido você a pegar também a sua Bíblia e nós vamos meditar hoje o Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 13 ao 21. O texto diz assim: Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Esse lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos, e os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios, e os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos diante de um relato triste e logo em seguida um relato de acolhimento. Jesus, quando soube da morte de João Batista, se retirou para um lugar afastado, porque ele ficou triste. Porque embora Deus haja nas pessoas, Deus envie profetas para indicar o caminho, sempre tem aqueles que tentam destruir. Assim foi com Herodes, assim foi com os profetas, assim foi com os discípulos de Jesus, assim foi com o próprio Jesus. Porém, quando tudo isso acontece, Jesus diz: Eu sei que essas coisas são injustas, mas ao mesmo tempo que cada gota de sangue desses mártires, desses que doam sua vida pela evangelização, seja como que semente para novos cristãos.
mas só vamos perceber isso com o passar do tempo. Por isso, cada um precisa se dedicar, precisa se empenhar na evangelização e fazer a sua parte. Às vezes, dentro da nossa casa, nós também somos sozinhos. E aí as pessoas dizem, mas eu não vou contigo na missa, eu não vou rezar contigo. Mas você, que já compreendeu, precisa entregar a sua vida, fazendo esta oferta do seu próprio coração, dos seus sentimentos, dizendo, Senhor, embora minha família não busque a Ti, eu estou aqui para rezar por eles. Assim, muitas vezes aconteceu na história e ainda continua se repetindo na nossa história. E aí vem o acolhimento. Toda vez que nós nos voltamos para o Senhor está disposto a nos acolher. Eles não precisam ir embora. Embora sejamos poucos, eles não precisam ir embora. Dai-lhe vós mesmos de comer. Jesus diz aos discípulos. Que esse relato do texto possa servir como que uma escola para a nossa evangelização pessoal. Não desanimar nunca, mesmo no meio das tristezas. Se estamos tristes, busquemos ao Senhor e o Senhor vai nos acolher. É o Senhor que vai nos alimentar. E dali sairemos saciados, satisfeitos. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Ficamos felizes. Veja, o texto não diz, eles comeram muito. Não, eles comeram o suficiente. E aí nós podemos nos perguntar, e o que é esse suficiente? O suficiente para continuarmos evangelizando? O suficiente para não perdermos a fé? O suficiente para a perseverança na busca de Deus? E é assim, meus irmãos e irmãs, que eu gostaria de fazer esta meditação ao longo do dia de hoje junto com vocês, a partir destas pistas que Jesus nos dá. É Jesus que nos acolhe, é Jesus que nos alimenta para que nós possamos ter forças na caminhada, para que nós possamos continuar evangelizando. É uma caminhada que permanece ao longo de toda a nossa vida. Sempre temos algo a aprender, sempre temos algo a ensinar, sempre temos que nos colocar em oração. Não é um simples repetir as mesmas coisas. Se você for analisar, mesmo que você hoje esteja fazendo a mesma coisa de ontem, as coisas não estão acontecendo como aconteceram ontem. Os fatos sempre são novos e é por isso que nós também precisamos fazer novas todas as coisas. Convido você a refletir um pouco, parar um pouquinho e pedir a intercessão de Santo Afonso para que nós possamos também aprender a nos colocar diante de Nossa Senhora quando nós nos sentimos desamparados, quando nós estamos tristes, para que Nossa Senhora nos auxilie e o nosso coração se volte para o Senhor Jesus Cristo. Peçamos a bênção de Deus sobre nós e os trabalhos deste dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquemos todos na paz de Deus e até o próximo momento de oração.